Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 22. E David dirigiu a Iau as palavras deste cântico no dia em que Iau o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Shaul. Ele disse: Iau é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Criador é minha rocha, em quem me refugio, ele é meu escudo e meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro, o lugar para onde fujo, meu Salvador, tu me salvas da violência. Invoco a Iau, que é digno de louvor, e serei salvo dos meus inimigos. As ondas da morte quebraram ao meu redor, enxurradas de homens imprestáveis me apavoraram. As cordas da sepultura me envolveram, os laços da morte me confrontaram. Na minha aflição eu invoquei a Iau, clamei ao meu Criador. Então do seu templo ele ouviu a minha voz, e meu clamor por ajuda chegou aos seus ouvidos. A terra começou a balançar e a tremer, os alicerces dos céus se abalaram e estremeceram, porque ele se tinha irado. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu um fogo consumidor, dele saíram brasas vivas. Ele fez o céu se inclinar e desceu, havia densas trevas debaixo dos seus pés. Ele veio voando, montado num querubim, apareceu nas asas de um espírito. Então ele pôs escuridão ao seu redor como um abrigo, havia águas escuras e nuvens carregadas. Do resplendor diante dele ardiam brasas de fogo. Então Iau começou a trovejar do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e os dispersou, também relâmpagos, e os pôs em confusão. O leito do mar se tornou visível, os alicerces da terra foram expostos pela censura de Iau, pelo forte sopro que sai das suas narinas. Das alturas ele estendeu a mão, ele me segurou e me tirou de águas profundas. Ele me livrou do meu forte inimigo, dos que me odiavam, que eram mais fortes do que eu. Eles me enfrentaram no dia do meu desastre, mas Iau foi o meu apoio. Ele me levou para um lugar seguro, ele me livrou porque se agradava de mim. Iau me recompensa conforme a minha retidão, ele me retribui conforme a inocência das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos de Iau, e não cometi o mal de abandonar o meu Criador. Todas as suas decisões judiciais estão diante de mim, não me desviarei dos seus decretos. Permanecerei irrepreensível diante dele, e me guardarei do erro. Que Iau me recompense conforme a minha retidão, conforme a minha inocência diante dele. Com alguém leal, procedes com lealdade, com um homem irrepreensível e valente, procedes de modo irrepreensível, com o puro, tu te mostras puro, mas, com o tortuoso, te mostras astuto. Pois salvas os humildes, mas olhas com desaprovação para os arrogantes, e os rebaixas. Pois tu és a minha lâmpada, ó Iau, é Iau quem ilumina a minha escuridão. Com a tua ajuda posso atacar um bando de saqueadores, com o poder do Criador posso escalar uma muralha. O caminho do verdadeiro Criador é perfeito, a declaração de Iau é pura. Ele é um escudo para todos os que se refugiam nele. Pois quem é Criador além de Iau? E quem é uma rocha, a não ser o nosso Criador? O verdadeiro Criador é a minha fortaleza, ele tornará perfeito o meu caminho. Ele torna os meus pés como os do servo e me faz ficar de pé nos lugares altos. Ele treina as minhas mãos para a guerra, meus braços podem envergar um arco de cobre. Tu me dás o teu escudo de salvação, e a tua humildade me engrandece. Alargas o caminho para os meus passos, meus pés não escorregarão. Perseguirei os meus inimigos e os aniquilarei, não voltarei até que tenham sido eliminados. Eu os eliminarei e os esmagarei, de modo que não se levantarão. Eles cairão sob os meus pés. Tu me equiparás de força para a batalha, farás com que os meus adversários caiam diante de mim. Tu farás com que os meus inimigos fujam de mim, eu eliminarei os que me odeiam. Eles clamam por ajuda, mas não há quem os salve, até mesmo clamam a Iau, mas ele não lhes responde. Eu os triturarei como fino pó da terra, eu os esmagarei e pisotearei como lama nas ruas. Tu me livrarás das críticas do meu povo. Tu me protegerás para ser cabeça de nações, um povo que não conheci me servirá. Estrangeiros virão a mim encolhidos de temor, o que eles ouvirem a meu respeito fará com que se sujeitem a mim. Os estrangeiros perderão a coragem,
sairão tremendo das suas fortalezas. Yahweh vive. Louvada seja a minha rocha. Seja exaltado meu Criador, a rocha da minha salvação. O verdadeiro Criador executa vingança a meu favor, ele me sujeita os povos, ele me livra dos meus inimigos. Tu me elevas bem acima dos que me atacam, tu me salvas do homem violento. É por isso que eu te agradecerei entre as nações, ó Yahweh, e ao teu nome cantarei louvores. Ele realiza grandes atos de salvação para o seu rei, demonstra amor leal ao seu ungido, a David e à sua descendência, para sempre. Segundo Samuel. Shemuel Bet. Capítulo 23. Estas são as últimas palavras de David. Palavras de David, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, ungido do Criador de Jacovi, o agradável cantor dos cânticos de Shau. O Espírito de Yahweh falou por meio de mim, sua palavra estava na minha língua. O Criador de Shau falou, a rocha de Shau me disse. Quando aquele que governa a humanidade é justo e governa no temor do Criador, seu governo é como a luz da manhã, quando o sol brilha numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz a relva brotar da terra. Não é assim a minha casa perante o Criador? Pois ele fez comigo um pacto eterno, bem definido em cada detalhe e seguro. Visto que este significa toda a minha salvação e todo o meu prazer, não é por isso que ele o fará florescer? Mas todos os homens imprestáveis são lançados fora como espinheiros, que não podem ser arrancados com as mãos. O homem que toca neles precisa se armar com ferro e com o cabo de uma lança, e eles devem ser completamente queimados com fogo onde estiverem. Estes são os nomes dos guerreiros valentes de David. Josebe-Basebete, um taquemonita, chefe dos 3. Numa ocasião, ele matou 800 homens com a sua lança. Depois dele vinha Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros valentes que estavam com David quando desafiaram os filisteus. Os filisteus tinham se reunido para a batalha, e quando os homens de Shau recuaram, ele manteve a sua posição e golpeou os filisteus até seu braço ficar cansado e sua mão ficar dura de tanto segurar a espada. Assim, Yahweh lhes deu naquele dia um grande triunfo, e os soldados voltaram depois de Eleazar para recolher o despojo dos cadáveres. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, os soldados fugiram por causa dos filisteus. Mas ele se posicionou no meio da plantação e a defendeu, matando os filisteus, de modo que Yahweh lhes deu uma grande vitória. 3 dos 30 chefes foram encontrar David na caverna de Adulão durante a colheita, enquanto uma tropa de filisteus estava acampada no vale de Refaim. David estava então no seu refúgio, e havia em Belém um posto avançado dos filisteus. David expressou este desejo: Quem me dera beber da água da cisterna que fica perto do portão de Belém? Então os 3 guerreiros valentes invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que fica perto do portão de Belém e a trouxeram a David. Mas ele não quis bebê-la e a derramou para Yahweh. Ele disse: Eu jamais faria isso, ó Yahweh. Como eu poderia beber o sangue dos homens que arriscaram sua vida? Assim, ele não quis bebê-la. Essas são as façanhas dos 3 guerreiros valentes de David. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe de outro grupo de 3. Ele matou 300 homens com a sua lança e era tão famoso quanto os 3 primeiros. Embora se destacasse mais entre os 3 do grupo e fosse o chefe deles, não chegou à categoria dos 3 primeiros. Benaia, filho de Jeoiada, era um homem corajoso que realizou muitas façanhas em Cabzel. Ele matou os 2 filhos de Ariel, de Moabe. Ele desceu numa cisterna num dia em que nevou, e matou um leão. Ele também matou um egípcio de tamanho extraordinário. Embora o egípcio tivesse uma lança na mão, Benaia o enfrentou com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Essas foram as façanhas de Benaia, filho de Jeoiada. Ele era tão famoso quanto os 3 guerreiros valentes. Embora se destacasse ainda mais do que os 30, não chegou à categoria dos 3. Mas David o designou sobre a sua guarda pessoal. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30. Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, o Arodita, Elica, o Arodita, Eleis, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Mebunai, os Atitas, Zalmon, o Auita, Maarai,
o netofatita, Elebe, filho de Baaná, o netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá dos benjaminitas, Benaia, Piratonita, Idai, dos vales de Gaás, Abeialbom, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Jazen, e Alnatais, Samá, o Ararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho do Maacatita, Elião, filho de Aitofel, o Gilonita, Esro, o Carmelita, Paarai, o Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, e Urias, o Itita. 37 ao todo.